Vamos passar a palavra então para o Gilberto. Irmãs, meus irmãos, tá? Não está baixo, não? Então, o Jorge falou no amor, né? Então, o amor se ama de todo, sobe ou caminha de rastros, desce abaixo do lodo ou vibra acima dos astros. Então, é o amor. E o amor realmente tem coisas que... Um dia o Chico recebeu... Olha, o amor, quer dizer, tem as facetas. Por exemplo, só perdoa quem ama. Então, um dia foi uma senhora rica, lá na distribuição do Chico, para 10 mil pessoas. E ela falou, vem cá, o Chico, e vocês sustentando vagabundo, gente que podia trabalhar, ficam aí... Porque a distribuição começava na sexta-feira à noite, no preparo do ensacar, né? E começava às 8 da manhã. O Chico ia para o final da fila e tinha gente que já entrava na fila 4, 5 horas da tarde de sexta-feira para sábado. Então, Chico, eu vou dar uma bolsa, 8, 10 filhos, daqui a pouco acaba. E ele ficou preocupado com isso. Foi até que o doutor Bezerra disse, não, Chico, quando eles recebem a bolsa... Porque o problema do carente, ele é o feijão e arroz para o dia seguinte, né? Para a semana. Então eles vão receber aquela bolsa, eles vão tranquilizar a mente durante uma semana. Vão para a tendinha, tomar pinga, aquilo tudo. E aí até vem para casa, aí já olha a mulher diferente, já acha ela mais simpática, entendeu? Aí o doutor Bezerra falou, nós estamos trazendo nazistas, coronel e oficiais para virem reencarnar nas favelas de Uberaba. Então, nessa noite, depois do namoro do casal, esses espíritos reencarnam. Então, vejam, quer dizer, os espíritos estão vendo além da matéria, além do corpo, né? Mas, então, eu conversava com um companheiro, um vizinho, sobre esses problemas dos conflitos, do Brasil, da violência. Então ele falou, ele é de origem descendente de japonês. Então ele falou, não, o brasileiro não vai melhorar, não tem melhoria para ele. Por quê? Não, porque o brasileiro não tem caráter, ele falou. Não, mas vem cá. Não, o caráter você molda, o caráter você ajusta através da educação. Não adianta, o brasileiro não vai melhorar nunca porque não tem caráter. E aquilo me incomodou. Então me deu um assunto para um tema, para a palestra de hoje, o problema do desafio da educação dos pais e os seus filhos, né? Então o caráter é a maneira habitual e constante de reagir, própria de cada indivíduo, índole, personalidade, temperamento, qualidade distintiva. Então você molda o caráter. E a criatura se molda muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Como disse Antônio Vieira, se as palavras entram pelos olhos, pelo ouvido, as obras entram pelos olhos. Quer dizer, isso é que marca a pessoa, né? Então, existe em Pernambuco, comprovando esse fato, um movimento de ressocialização de menores, em Jaboatão, no Pernambuco. Ele abriga jovens infratores, ladrões, assassinos, bandidos, e chama-se CASE, o nome, é Centro de Atendimento Socioeducativo. Então, os jovens lá, às 7h30 da manhã, vão para a escola, estudam até 12h30, depois eles almoçam, 1h30, começam nas oficinas de aprendizado, jogos, esporte, música, artes, cabeleireiro, enfim, uma série de oficinas.
e vão até 7 horas da noite. Então, tem mãe que pede a juíza para deixar o filho mais tempo lá, porque ele está melhorando o caráter dele, ele está melhorando o comportamento dele. E aconteceu de um interno pedir para a juíza: não me mande embora agora não, doutora. Não posso sair agora, quero ficar mais um pouco, ainda preciso melhorar. Então vejam, então, a rigor são criaturas que muita gente, até espírita já ouvi dizer, que não tem solução, que a solução é até violenta, desencarnar, enfim. É uma coisa absurda, mas é porque a gente esquece que nós não somos corpo, nós somos espíritos. Então, André Luiz preceitua que o lar é a primeira escola, os pais, os primeiros professores, e o primeiro dia de vida é a primeira aula do filho. Então, eu vou repetir: o lar é a primeira escola, os pais, os primeiros professores, e o primeiro dia de vida, o primeiro dia de aula, a primeira aula do filho. Maria João de Deus, que foi mãe de Chico Xavier, disse: os pais da terra não são criadores, são zeladores de almas, o que é diferente, que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. E o resultado de uma boa educação, às vezes, demora a aparecer. E é necessário repetir sempre todas as regras, todos os dias, por muitos anos, para moldar o caráter da criatura. É necessário repetir todas as regras, todos os dias, por muitos anos. E quando a causa é uma mudança do contexto familiar, o melhor é conversar com a criança e explicar que as atitudes agressivas não são legais e não vão resolver os seus medos, as suas frustrações. Mas, no entanto, se a motivação for a imitação do que ela vê em casa, porque a criança imita primeiramente os pais, a menina imita a mãe e o menino imita o pai. É comum, pelo menos eu ouvia falar isso: quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Ou quando eu crescer, eu quero ser igual à minha mãe. Então, a mudança, quando a situação muda, a mudança deve começar pelos pais. Os pais é que devem rever as suas posições, o seu comportamento dentro do lar. Porque uma vez o garoto perguntou ao pai: pai, por que você em casa é diferente? Mandou essa pergunta seca, dura para o pai espírita. Ele: como? Diferente como? Não, no centro você é um banana, eles mandam você fazer, acontecer, e você fala até baixo. Agora aqui em casa, aí a mulher ia entrando, ouviu o final da conversa e disse: aqui em casa, valha-me Deus. Quer dizer, então no centro ele é um banana, em casa ele é um verdadeiro tirano. Então isso tem que ser revisto pelos pais, porque a função de educador é do pai. Ele não pode transferir nem para evangelizador, e nós vamos ver isso, e nem para os professores. Gente, eu sou do tempo que a gente venerava as professoras. A gente venerava. Não é? Teve até música das normalistas, né? Alguns não, mas o pessoal de cabelo branco, o Jorge não, porque ele não tem mais cabelo, mas ele lembra disso. Se ele tivesse, seria branco, né? Das normalistas, né? Todo mundo queria namorar normalista, eram as professoras do futuro, não é? E a minha primeira paixão foi uma professora, eu me apaixonei por ela. Eu achava ela o máximo. Por quê? Porque elas eram realmente as pessoas que traziam a informação, que nos educava no sentido da instrução, do conhecimento. Então elas eram realmente veneradas, admiradas pelos alunos, não é? Não é fácil lidar com os escândalos das crianças, mas pais que sabem dizer não e sustentam essa posição têm mais chances de ajudar os filhos. Pais que sabem dizer não
e sustentam essas posições têm mais chances de ajudar os filhos. Quem falou isso foi Rebeca Batista da Silva, enfermeira intensivista, graduada em enfermagem pela Universidade de Pernambuco e pós-graduada em UTI neonatal e pediátrica. Então, é gente abalizada que falou isso. E nós somos a última geração de filhos que obedeceram aos seus pais. A última geração dos filhos que obedeceram aos seus pais. E a primeira geração de pais que obedecem aos seus filhos. Nós somos a última geração dos que obedeceram os pais e a última dos pais que obedecem os filhos. Disse Mônica Monastério, educadora espanhola. Quer dizer, então eu estou matando a cobra e mostrando o pau. Quer dizer, de onde veio a informação, né? Porque o problema é que hoje nós estamos lidando com crianças espertas, ousadas, agressivas, poderosas. Mais do que nunca. Outro dia, num colégio de referência, um menino de 5 anos, pasmem, mas é verdade, um menino de 5 anos de idade batia, chutava e mordia a mãe, completamente indefesa. E a mãe não conseguia se defender, e o garoto chutava, batia, porque alguma coisa o contrariou. As outras mães, colegas, é que tiveram que tirar o garoto, segurar. E a mãe, então, foi vista com hematoma nos braços, e disse como se fosse a maior naturalidade, que ela se sentia indefesa de reagir, de segurar o garoto. Então vejam a época de hoje, num colégio de referência aqui na nossa região. Braços com hematoma e para que o garoto não batesse mais. Mas o que acontece? Muitas vezes esse comportamento é uma imitação. Normalmente não nos damos conta de como podemos ser violentos dia a dia. Os pais são violentos, porque a violência entre adultos é uma coisa, em determinadas situações até a sociedade aceita, mas a violência dentro de casa não pode ser boa, não é boa mestra, né? Porque a criança está sempre ali observando nossas reações, aprendendo com elas, e como não sabe argumentar, traduz a energia agressiva que quer imitar para o físico, batendo, mordendo e chutando, como fez esse garoto. Conta uma amiga que o filho de 13 anos, uma amiga espírita, experiente, o filho com 13 anos, começou a reclamar que não tinha o tênis de marca, a camisa de marca, reclamando muito. Ela disse, calma, domingo vamos resolver esse problema. Ele ficou todo alegre, já sei, domingo vou no shopping comprar o tênis de marca, a camisa de marca. Ela pegou o carro domingo e foi no Curupaiti, aqui, e levou o garoto nas enfermarias. Nós já sabemos disso, já vimos, onde ele viu homens sem pernas, alegres e cantando serestas. Homens completamente abatidos na cama e falando com alegria do passado e agradecendo a Deus, fazendo planos para o futuro. E nunca mais ele falou no tênis de marca, na camisa de marca. Quer dizer, foi um exemplo marcante, uma lição que marcou o menino, né? Olha, gente, no sábado nós estávamos distribuindo a sopa, e graças a Deus tem um grupo aí coeso, alguns estão aqui que distribuem todo sábado há mais de 3 anos, chovendo ou fazendo sol, e um jovem, um rapaz, sem camisas, descalço. Então ele disse, olha, quando, nessa época do frio, à noite, porque o frio é cortante, o frio na rua, de madrugada, corta igual a navalha. Então o meu recurso é correr. Ele ficava correndo à madrugada, o tempo que podia, para esquentar o corpo e fugir do frio. Sabe o que ele falou, gente? Ele demonstrou uma alegria no semblante e disse, olha, eu estou muito feliz que esta semana é meu aniversário,
Como é que pode uma pessoa naquelas condições ficar feliz porque é o seu aniversário essa semana? Sabe por quê, gente? É o espírito dele celebrando a volta ao corpo. Porque, ó Senhor, olhando depois da morte, meus conflitos sem fim, dá-me outro corpo, Senhor. Quero esconder-me de mim. Porque aqui ele ia esquecer, a gente não sabe as agruras, os problemas que ele passou no plano espiritual. Então ele não quer saber se ele vai reencarnar filho de prostituta, bandido, pai acelerado, se vai ser abandonado. Ele quer voltar para esquecer e ter uma nova oportunidade de repente, melhorar. Então ele estava celebrando o aniversário dele. Naturalmente, o psiquismo dele, o espírito dele, ele foi tão gratificante para ele reencarnar, ainda que naquelas condições difíceis, que ele celebrou o aniversário dele. Foi uma explosão, foi um contentamento da sua alma, do seu espírito, e só pode ter uma raiz do lado de lá, espiritual. Então, é isso que nós precisamos entender, que nós não somos corpo, nós somos espíritos. A juventude não foi preparada para a adversidade. E a delinquência é frequentemente a manifestação visível da frustração. A delinquência natural. A situação é reflexo de uma cachoeira de equívocos e de uma montanha de omissões. O novo perfil da delinquência é o resultado acabado da crise da família, da educação permissiva e do bombardeio de setores do mundo do entretenimento que se empenham em apagar qualquer vestígio de valores. É o que acontece. É a ausência de expectativa. Os pais da geração transgressora têm grande parte de culpa. Eles choram os desvios que cresceram no terreno fertilizado da omissão. Porque a omissão é a coisa mais fácil de fazer. No mundo existe muito mais pessoas omissas do que pessoas más. A omissão, ficar em cima do muro, é muito mais fácil, gente. Ficar em casa, no sofá, zapeando lá o controle, do que vir para aqui num dia de chuva, atender o evangelizando o garoto. E os garotos de hoje são mais alterados do que há 5, 6 anos atrás, que o digam as nossas irmãs. E as nossas irmãs evangelizadoras têm seus problemas iguaizinho a nós, e às vezes mais, e largam as suas casas, as suas horas, o seu tempo, para vir para cá e com um coração, com amor, com dedicação, atender, burilar, ajudar a diminuir o comportamento agressivo dessas crianças, para ajudar os pais na educação dos filhos. Tem com a evangelizadora que perde o sono pensando em como vai fazer para ajudar aquele garoto mais alterado. E pega o garoto com amor, com carinho. Não passa sermão. Nós vemos isso. Depois vou contar, e já contei, mas tem gente que não ouviu, a história da Sheila, evangelizadora. O delito não é apenas o reflexo da falência da autoridade familiar, é frequentemente um grito de revolta e carência dos jovens. A pobreza material agride o corpo, mas a falta de amor transtorna, castiga a alma. A pobreza material agride o corpo, mas a falta de amor castiga a alma. Os adolescentes necessitam de paz morais e não de paz materiais. Nós precisamos refletir nisso. Não será com contra-cheque, com talão de cheque, com o cartão de crédito que nós vamos resolver o problema da educação dos filhos. Então esses meninos são reféns da cultura da autorrealização. Alguns pais não suportam serem incomodados pelas necessidades dos filhos. E no vazio afetivo imaginam na insanidade do seu egoísmo poder ser preenchido com carros
boas mesadas e um celular para casos de emergência. Então, tem escola que o pai briga porque o filho não pode ligar o celular na aula e vai lá reclamar com os professores. Mas se eu precisar falar com meu filho, tem uma telefonista, tem um fiscal, um plantonista aqui ao lado da telefonista para, na emergência, chamar o seu filho. Mas ele quer porque quer que o filho leve aquele celular enorme, que não é mais um celular, é um computador, para a aula, porque ele pode querer, precisar conversar com ele, não é? Então, meus amigos, acuados pelo desenvolvimento antissocial dos seus filhos, recorrem aos salva-vidas da psicoterapia. E é aí que a coisa pode complicar. Como dizia Otto Lara Rezende, com todo respeito, mas com uma ironia e certa dose de injusta generalização, ele dizia que a psicanálise é a maneira mais rápida e objetiva de ensinar a odiar o pai e a mãe e os melhores amigos. Colocar o filho na psicanálise. Na verdade, a demissão do exercício da paternidade está na raiz do problema. A demissão do exercício da paternidade está na raiz do problema. A guerra pela conquista de mercados passa por cima de quaisquer balizas éticas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o marketing do entretenimento com conteúdo violento está apontando as baterias na direção do público infantil. Então, um amigo meu, professor, de uma escola de referência, disse o seguinte, que um aluno lá, em 12 anos de escolaridade, ele estuda um total de 13 mil horas, nesse tempo todo, nos 12 anos, das quais 1.300 horas ele lê um livro. Embora hoje eles não tenham muita preocupação de ler o livro, lê para quê? Se o dia que eu precisar eu vou no Google. Então ele sabe que no Google tem, ele não lê. Então o que acontece? Ele não lê um livro, não desenvolve o raciocínio, não desenvolve o espírito de discernimento, e, enfim, ele não lê. Ele diz coisas absurdas, porque ele não lê, não, quando precisar eu vou lá. E está caindo o número de leitores, de tudo, na própria escola, e é cada vez mais difícil, e o nível cai, né? Então, se ele passa 13 mil horas estudando, vejam, em 12 anos de escolaridade, ele perde 22 mil horas jogando videogames. 13 mil horas na escola, e 22 mil horas jogando videogame. É a geração Y, não é? Que nasceu conectada, é isso, né? A geração Y é essa que já nasceu conectada. E é ver. Isso, quem falou, isso que eu falei acima, foi Carlos Alberto de Franco, que é diretor do Departamento de Comunicação do Instituto Internacional de Ciências Sociais. Então ele completa dizendo, é preciso pôr o dedo na chaga e identificar a relação que existe entre o medo de punir e os seus efeitos antissociais. Não é fácil, não. Os últimos que tivemos medo dos pais, as nossas gerações, e os primeiros que tememos os nossos filhos, reforçando o que disse a nossa irmã Mônica. Os primeiros que vivem sob o jugo dos filhos. E o que é pior, os últimos que respeitamos nossos pais e os primeiros que aceitamos, às vezes sem escolha, que nossos filhos nos faltem com o respeito. O primeiro conselho para saber lidar com a birra infantil é não se desesperar. O primeiro conselho para lidar com a birra infantil é não se desesperar. Gritar e perder o controle só reforça esse tipo de atitude da criança. E assim ela desconfia que você vai acabar cedendo. Porque quando eu faço birra, quando eu me desespero, chuto, me esperneio, me jogo no chão, ela cede. Então eu já sei qual é o instrumento para ela ceder. É isso. Então é preciso saber lidar. E assim ele desconfia que você acabará cedendo, e especialmente se estiver em público. Os pais, ao serem firmes, não cedendo a cada vez que o filho fica desapontado, ajudam para
com que ele saiba lidar com a frustração e mais tarde não tenha problemas de relacionamento com outras pessoas. Para que cresçam adultos equilibrados, as crianças precisam ser impedidas de impor as suas vontades. Para que eles cresçam como adultos equilibrados. E não se tornarem pessoas infelizes, irritadiças, agressivas e depressivas. Gente, porque o mundo nos responde muito mais com um não do que com um sim. Então, se ele está acostumado a ter tudo, o dia que ele for enfrentar a vida por ele mesmo, e ele vai receber um monte de não, ele vai ser depressivo, agressivo, violento e não vai aceitar a vida que tem. Se a criança tem pais coerentes com o que dizem e fazem, se tornam filhos disciplinados. Quer dizer, o pai tem que dar o exemplo. Dos 7 anos até pelo menos a adolescência, quando a rebeldia pode surgir, dependendo de como essa criança foi acostumada a lidar com as frustrações. Antigamente os pais se preocupavam com quem eram os amigos da sua filha. Era terrível. Para a gente namorar era um Deus nos acuda. O pai passava um cadastro, SPC, Serasa, e falava com os amigos dos amigos: quem é esse sujeito que está querendo namorar minha filha? Não é? Eu, que frequentava um clube, jogava esporte, praticava esporte, ia para os bailes. Então estava eu e um colega conversando com uma menina, e companheira nossa do clube. O pai chegou e deu uma explosão de não sei o que. Disse: olha, eu já te falei que eu não quero que você ande com esses tipos. É porque nós frequentávamos o clube. Então, hoje, sabe o que acontece? Nós não sabemos quem são os amigos da nossa filha. Não sabemos. E quantos são? Sabe por quê? O WhatsApp, ele tem o poder, é uma frase que caiu no domínio público. O WhatsApp, ele é aquele instrumento que aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Vocês repararam a juventude? Aliás, eu estou até pegando esse vício e dou a mão à palmatória. O WhatsApp, que é um tal de ligar para um lado, ligar para o outro, né? Que tá até aquele... todo mundo sabe, alguns não sabem essa história do garoto que estava zapeando no ônibus freneticamente e entrou um crente daqueles novos, mais animado, inflamado, olhou: meu filho, larga isso aí não é de Deus, abandona isso, aceita Jesus, e ele, sem olhar para o homem, disse: tudo bem se ele me adicionar. Bota aqui água. Ele tem o WhatsApp, nem olhou para o homem e perguntou, quer dizer. Hoje é assim, hoje a situação é assim. Então, Então a nossa filha está no quarto fechado com 40, 50 amigos. Quem são eles? A gente não sabe se são pedófilos, a gente não sabe se estão pedindo que elas tirem fotografias nuas, a gente não sabe, mas é a realidade. E ela está lá no quarto trancado. Então o que vai balizar, o que vai nos dar segurança, pelo menos para a gente ter a consciência tranquila? É a educação. E a educação que os filhos esperam dos pais é evangélica, que o pai seja cristianizado. Esse é o grande desafio dos espíritas. Porque, gente, se mais tarde eles se tornarão... E o espiritismo é uma grande ferramenta, é a maior ferramenta que nós conhecemos, porque lida com o espírito imortal, gente. E lida com o passado espiritual, que é um ser vivo, que está junto de nós, lida com a lei do progresso, lida com a lei de ação e reação, e nos informa que nós só seremos felizes quando fizermos a felicidade alheia. Enquanto a gente pensar que os outros é que vão fazer a nossa felicidade, pensando como nós somos, ou agindo como nós temos o prazer de agir, nós seremos infelizes. Nós só seremos felizes, é regra áurea, a doutor Bezerra fala muito isso. Nós só seremos felizes quando trabalharmos sem cessar, sem descanso, para a felicidade alheia. E, gente, quem trabalha para a felicidade alheia é feliz. Aprende a amar, e não há nada mais
prazeroso, nada mais sublime hoje do que a criatura amar. E não vai virar santo da noite para o dia, não. Vai aos pouquinhos, nós vamos aprendendo a amar aos pouquinhos. A gente vai fazendo hoje, vai repetindo amanhã, vai sendo prestativo. Olha só, a gente vai sendo simpático, a gente vai ser prestativo, aquilo tudo. Jesus falou para a mulher cheia de vícios: mulher, eu te perdoo, mas perdoar no sentido de estava isenta dos pecados. Por quê? Por quê que ele fez isso, Jesus? Não existe gratuidade na lei de Deus, porque ela apresentou uma condição: eu te perdoo porque muito amaste. Olha só, gente. Se ela amava, ela era prestativa. Vocês já viram uma pessoa prestativa? Uma pessoa prestativa, ela é prestativa quando acorda até de noite. Eu uma vez perguntei a uma companheira que está do lado de lá, mas já está trabalhando firme: fulano, você pode ver o nome dessa rua lá no seu bairro? Um bairro aqui perto, mas lá para dentro. E ela teve uma explosão de espontaneidade. Olha, eu não sei onde é não, mas eu posso procurar para você. Ela falou aquilo com a maior naturalidade, porque era uma pessoa prestativa. Tem gente não que se esconde, que dá fora, dá uma desculpa, vai para o outro lado da calçada, porque não quer ser prestativo. Então, meus amigos, a gente tem que dar o espiritismo para os nossos filhos até os 14 anos, como dizia, eu impus, até os 14 anos, eu impus que os meus filhos viessem aqui. Quando eu comecei a notar que podia ser uma posição negativa, que eles teriam uma ideia falsa do espiritismo, por causa da minha disciplina, aí eu parei de impor, mas eles ficaram com a semente. A semente está com eles. Agora, o que cada um vai fazer é problema deles. Como dizia Manuel Franco, quem come do meu pirão participa da minha religião. Acabou. Então, se a gente sabe que o espiritismo é bom, se a gente sabe que o espiritismo é excelência, por que não passar para os nossos filhos? Claro, a coisa boa a gente quer passar para todo mundo, não é? Quer passar. Bom. Então, sob a ótica da reencarnação, a família é estruturada considerando as reencarnações passadas. Ninguém nasceu na família errada. Bom, gente, vamos pensar nisso. Ninguém nasceu e alguém aqui, quando casou, foi para a igreja com um revólver aqui atrás nas costas, não? Alguém foi, não? Eu acho que a pessoa foi para a igreja com o revólver do livre-arbítrio, do desejo de casar. O Luiz está rindo, mas é verdade. Então é isso. Então a pessoa, ninguém nasceu na família errada, ninguém casou com a mulher errada, quando é dentro de um equilíbrio, dentro de uma situação normal. Porque às vezes o obsessor força a relação sexual para renascer. E aí o mentor se afasta. Veja as baladas, onde entra o álcool, onde entra as drogas e entra o sexo. Ali o mentor não está ali, não. E quem nascer ali não está na programação, não, viu? É o obsessor fazendo força para voltar, porque aqui é mole. Aqui a gente esquece. Olha, aqui é conforto, gente. A gente dorme a hora que quer, relativamente falando. A gente tem as amizades que quer, não é? A gente compra o carro que quer, quem pode comprar. Entendeu? Então, e aí é conforto. Agora do lado de lá, como disse o senhor, não, vai se acostumando, vai ficando por aí, porque aqui não tem descanso. Tinha uma médica que quis morrer, porque não aguentava mais a vida aqui. Bom, você quis morrer, agora tu vem trabalhar comigo, né? E só que o mentor trabalhava 20 horas por dia, que o descanso do espírito desencarnado é diferente. Aí no final ela não aguentou, não estava preparado. Você tem duas saídas, ou você me acompanha ou você vai para o umbral, você escolhe, porque ela ficou muito cansada daquilo, né? Então cabe aos pais ou responsáveis analisarem as tendências inatas dos filhos, porque ele ao seu tempo reencontrará as pessoas, as simpatias, as aversões, as vantagens e as dificuldades. Então, eu vou ler aqui, olha aí, minha gente. Eu vou ler aqui o depoimento de uma amiga querida que teve 3 filhos. E nos 3 filhos ela teve
uma informação espiritual com relação aos filhos. Vou ler o depoimento com relação a um filho. Fui levado a um local próximo que me parecia um posto de atendimento em uma colônia espiritual. Chegando lá, fui atendida por um respeitável senhor que parecia já estar me aguardando. Trocamos algumas palavras e, em seguida, ele pediu que me sentasse e o aguardasse. Passados alguns segundos, ele aparece saindo de uma porta, segurando um bebê no colo. Logo que olhei a criança, me apaixonei imediatamente e ele então me entregou o pequenino no colo e disse que aquele menino seria meu filho, que eu iria recebê-lo como mãe nesta encarnação, mas que ele gostaria de me falar sobre os cuidados que eu deveria ter na sua educação. Nos sentamos, eu com meu futuro filho no colo e o senhor de cabelos brancos, e ele começou a me contar sobre a última encarnação do menino. Me falou sobre os pais que ele teve, sobre a educação que ele recebeu e finalmente me orientou de como deveria educá-lo. Falou sobre quais seriam os comportamentos que eu deveria observar e me empenhar para combater as suas más tendências. Retornei com a lembrança da conversa de forma bem nítida e até hoje ainda me lembro bem. Foi muito lindo e emocionante, mas ao mesmo tempo com a responsabilidade grande de colocar em prática os conselhos recebidos. Ah, mas por que não faz isso com todo mundo? Não, gente, ela teve bagagem, ela teve merecimento para receber isso. Com 13 anos era espírita e não leva a vida fácil hoje, não. Não pense em você que as evangelizadoras, os trabalhadores têm vida fácil, não, mas vieram para trabalhar. Antigamente, até o Velocino ampliou esse conceito, né? Não são devedores, são espíritos que vieram para trabalhar e moldar o caráter daqueles que vão ser seus futuros pais. Gente, como é que nós vamos nascer numa família de pais educados, de pais equilibrados, se nós não educarmos os nossos filhos, os nossos netos, que serão os nossos pais de amanhã? Como é que vai ser? Nós vamos nascer em família destrambelhada de novo. E o progresso vai ser muito pequeno. É, família esquisita, família torta, como disse Pixinguinha. É verdade, não é mesmo. É esquisito, mas é verdade. O lar é um cárcere querido com que a gente se habitua, onde pagamos escondido o que se deve na rua. Tem isso também, esse lado, né? Então, meu Deus, se ele evidencia egoísmo, nós temos que fazer tudo para torná-lo ele altruísta. Nós distribuímos, no tempo da quentinha na rua, e tinha um casal que trazia o seu filho. Um dia, o casal deu o blusão do filho para um pobre. Olha, o garoto chorava convulsivamente, porque o seu blusão tinha ido embora. Aí eu olhei para o pai e falei, não liga não, João, ele tem 30 blusões novos lá no guarda-vestido que ele não usa. Então tocou no interesse pessoal dele, na fibra do interesse, que ele gostava de amontoar blusões. Então ele perdeu um blusão, aquilo para ele foi um desatino, foi uma dificuldade. Então, meus amigos, nós temos que aprender a soltar, a doar, a dar, não importa como nós vamos dar. Então, onde é que eu estava mesmo? E quando eu esqueço, eu tenho que começar do início, que é decorada a minha palestra. Olha, o renascente, ele sofre uma hipnose induzida ou hipnose terapêutica durante 3.000 dias, disse Emmanuel no livro Roteiro, na página chamada Esquecimento e Reencarnação. Deve ter aí na livraria para vender? Tem? Roteiro? Não? Está esgotado, né? Isso. Esquecimento e reencarnação. Mas pega bem, tá na internet que vai pegar, vai saber. 3.000 dias de sono induzido. Mas sabe para quê, gente? Para que ele esqueça a sombra, o passado. É uma limpeza cerebral para que ele possa receber
novos implementos. Ele vem com um cérebro novo para receber novas informações. E essas informações têm que ser repetidas, repetitivas, quantas vezes precisar para que ele aprenda. Tem pai que traz o filho para a evangelização e não entra, fica ali fora. Tem pai que não traz o filho para a evangelização porque hoje é dia de bons amigos, bens amigos, né? Aquele programa do esporte. Bem amigo, você vê, né? Você está acostumado a ver quando está em casa, quando não vê. Então é isso, é o comodismo, é a acomodação, gente. Emmanuel diz que a rotina é a ferrugem das ideias. Então não há nada pior para o espírita do que a rotina. Então nós temos que trazer. Ou ele não vem ou não traz o filho para a evangelização de duas uma razão. Ou porque ele não faz muita fé na evangelização, ou porque ele é acomodado, é comodista. Então ele não traz, porque ele é comodista. Ou então ele não acredita na evangelização. São os omissos. Meus irmãos, as evangelizadoras não são educadoras dos filhos alheios. Vamos tomar isso como conta, né? Vamos ver agora o pensamento de Kardec. Kardec, lá atrás, sobre esse tema. A resistência mental da criança é preciso ser dotado de uma natureza excepcionalmente boa para resistir